Então, quando x é igual a zero, né? Nós vamos ter aqui o x é igual a zero, a nossa borracha aqui. Demora um pouquinho para identificar. Então, aqui, ó, se x é igual a zero, y é igual ao módulo de 0 menos 2, portanto, y é igual a 2, ok? Então, por isso, esse ponto aqui, e aí o gráfico seria, o esboço do gráfico seria esse aqui, ok? Seguindo com mais um exemplo, a gente vai fazer o gráfico da função f de x igual ao módulo de 2x mais 6. Nesse caso, nossa função é novamente uma função modular, então vai permanecer o mesmo formato de gráfico, mas o que vai mudar? Onde eu tenho o bico desse gráfico, vamos dizer assim, né? Então, quem é que faz o papel do zero nesse gráfico? Basta a gente igualar o que está no módulo a zero. Nesse caso, então, nós temos x igual a menos 3, portanto, o bico do gráfico está aqui no x igual a menos 3. E para descobrir o ponto onde esse gráfico intercepta o eixo y, a gente iguala o x a zero, já que é um ponto do eixo y, e se x é zero, y é igual ao módulo de 6, que é 6, e por isso eu tenho esse ponto aqui. Portanto, conheço o formato do gráfico e conheço 2 pontos por onde ele passa, eu consigo fazer o esboço desse gráfico, ok? Bom, tendo feito isso, a gente vai passar para o último exemplo, que é f de x igual ao módulo de x ao quadrado menos 5x mais 6. Nesse caso, a função é uma função modular, mas aqui nós temos dentro do módulo uma função quadrática. Então, agora eu não tenho mais o módulo da variável x ou de algo envolvendo apenas a variável x, elevado à potência 1. Nesse caso, nós temos, então, o módulo de uma função quadrática. Então, vamos pensar como seria o gráfico de uma função quadrática. Nós sabemos que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Nesse caso, ela é voltada para cima. O delta eu calculei aqui deu 1, portanto, as duas raízes reais que existem são 2 e 3. Portanto, eu tenho aqui 2 e 3, acabei riscando aqui sem querer. Então, 2 e 3 são as raízes reais e o vértice está no ponto x igual a 5 meios, que é exatamente o ponto médio entre as duas raízes, e o y do vértice é menos 1/4, então tá aqui, tá? Pra gente ter uma noção melhor do esboço desse gráfico, de saber se o vértice está mais para cima, mais para baixo, ou seja, se a parábola é mais lá para baixo ou mais em cima, ok? Bom, então esse é o gráfico da função quadrática que aparece dentro do módulo. E aí a gente vai lembrar o que foi falado inicialmente. Qual é a função do módulo? A função modular, ela deixa onde está aquilo que é positivo e aquilo que é negativo, ela transforma em positivo, ou seja, pegando os seus simétricos. Então, nesse caso, se eu quero o módulo dessa função quadrática, que é representada, o seu gráfico é essa parábola aqui, então, nos ramos da parábola, esse e esse que estão acima do eixo, ou seja, já são positivos, eles vão permanecer positivos. Mas o vértice que estava aqui no menos 1/4 vai passar aqui por 1/4. Ou seja, a gente vai pegar os simétricos. E o nosso gráfico que está abaixo do eixo, o pedaço do gráfico que está abaixo do eixo, vira para a parte positiva. Porque a função modular, repito, transforma aquilo que é positivo, aqui é o 2, né? Em negativo. Esse aqui é o vértice que está aqui, na verdade, né? No 1/4. Ajeitar melhor o nosso gráfico aqui. Então, aqui é a altura do vértice que está no 1/4. Então, a união desse pedaço com esse pedaço com esse pedaço é o gráfico, então, da função que
que nós queremos, ok? Então, espero que esses exercícios ajudem vocês a resolverem mais exercícios propostos no material do livro em PDF e na lista de exercícios que vai ser deixada posteriormente, ok? Então, a gente se encontra no próximo vídeo, onde a gente vai continuar falando sobre as funções elementares, ok? Tchau, tchau!